Olá, muito feliz de estar aqui. Que bom que você me encontrou no YouTube. Estamos aqui com mais uma aula. Para quem já me acompanha, é mais uma aula do nosso canal. Toda semana eu tenho trazido conteúdos de conhecimentos pedagógicos para concursos, visando ajudar aquela pessoa que está estudando para concurso, que às vezes não tem como pagar um cursinho ou está numa correria. Então a gente traz esses conteúdos gratuitos, de conteúdos que caem com bastante intensidade nas provas de educação, para que você possa ter sucesso aí na sua carreira. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Lima, sou professora de conhecimentos pedagógicos há alguns anos aí, há uns 6 anos, quase 7, e eu ministro a disciplina de conhecimentos pedagógicos, o conteúdo voltado à educação, aos concursos de educação, aos concursos relacionados à pedagogia e afins. Hoje, como nas outras aulas, eu vou trazer um conteúdo que é solicitado diariamente nas minhas redes sociais pelos alunos. Eu sempre traz os conteúdos que mais são cobrados nas principais provas. Esse não é diferente. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o planejamento escolar. Mas antes de a gente começar a nossa aula, eu vou falar duas coisinhas. As imagens dessas aulas, elas são retiradas do Google, são imagens públicas. Caso você seja o autor dessas imagens ou conheça quem seja, por favor, deixe aqui nos nossos comentários, nos comentários que a gente dá os devidos créditos. Outra coisa, se você ainda não é inscrito no meu canal, por favorzinho, inscreva-se, porque aí você vai sempre acompanhar, sempre receber os meus materiais. E se você colocar aí para ativar o sininho, você vai conseguir sempre ser notificado dos conteúdos novos que eu vou inserir aí ao longo do ano. Então, beleza? Vamos começar a aula? A gente vai falar sobre o planejamento escolar, como eu falei, é um assunto bastante importante, bastante contemporâneo, ele nunca sai de moda, ele é muito, muito importante. Eu gosto sempre de começar a aula falando quais são os autores mais cobrados a respeito desse conteúdo. Então, eu vou trazer aqui Celso Vasconcelos, Libânio e Ilma Passos. Eu tenho esse livro aqui, deixa eu voltar aqui para meu rosto. Tem esse livro aqui, do Libânio, na verdade, não é só ele é organizado, né? São alguns autores, tem ele, o João Ferreira e a Mirza. Tem bastante coisa aqui sobre planejamento escolar. Eu não sei qual o interesse de adquirir, nem as condições, mas uma parte da aula ela é baseada nesse livro. Eu deixo sempre como sugestão, caso você queira, caso você possa, caso você esteja à procura, porque o que a gente traz aqui é uma informação consolidada sobre o que os concursos cobram. O conhecimento sistemático e aprofundado é você que vai ter, é você que vai fazer a partir dos seus resumos, a partir dos seus estudos, das suas leituras. A gente traz aqui um atalho para ficar mais fácil. Agora você já sabe que esse livro vai te ajudar bastante. Mas esta aula é um complemento, um enorme complemento. O estudo sistemático com questões, resolver muitas questões, é você quem vai fazer depois, tá? Vamos lá. Então, a gente vai trazer aqui o que é o planejamento escolar. Ele é uma das principais tarefas do professor no que diz respeito à previsão das atividades didáticas de acordo com os objetivos propostos para determinada ação. O planejamento é um método de organização do professor para otimizar suas aulas. Então, vamos lá. Assim como a avaliação é um dos itens mais importantes da docência, o planejamento ele vem antes, né? O planejamento é a base, ele é a base da docência. Uma aula não planejada é uma aula perigosa, eu costumo falar isso. Quando a gente não planeja a aula, a gente acha que está tudo dominado, a chance de insucesso é gigantesca. É com planejamento que a gente vai conseguir traçar os objetivos, a gente vai conseguir organizar os nossos conteúdos, os nossos métodos. Ele é um método de organização para o professor ter segurança e ter organização nas suas aulas. Eu gravo aulas aqui, então sempre planejo antes. Se eu inventar de trazer uma aula sem planejar, vocês vão me odiar. Vocês vão dar não gostei aí nos vídeos até dizer chega. Por quê? Porque a gente se perde, porque a gente não traz tudo que é importante, porque quando a gente não planeja, a gente aumenta o risco de não consolidar as ideias. O planejamento ele é algo flexível, a gente sabe, a gente vai ver isso durante toda a aula, isso é objeto de prova o tempo inteiro, mas ele deve existir. A gente deve fazer um planejamento para que ele possa nortear as nossas ações.
possa consolidar o que a gente vai fazer no nosso dia escolar. Quando eu planejo, eu vou inserir ou não uma avaliação, vou inserir ou não uma atividade, essa aula vai ser mais teórica, essa aula vai ser mais prática, essa aula vai mesclar. A oportunidade que o professor tem de se reinventar, de se reorganizar diariamente. É importante que mesmo aquele professor que tem muitos anos de sala de aula e acontece demais, ele tem uma autossuficiência e achar que não precisa planejar. Ele cai num erro enorme, porque cada aluno é único, cada turma é única. Então, à medida que o professor entra em uma sala de aula sem conhecer seu público, ou até mesmo conhecendo, mas sem ter aquela visão prévia do que ele quer fazer, ele corre o risco de trazer um conteúdo, às vezes desatualizado, às vezes incompleto. Pode ser que ele consiga ter sucesso? Claro que pode. Não tem, né? Existe exceção. Mas, via de regra, o que observa-se com relação ao planejamento é que ele é importantíssimo. E aí a gente vai trazer isso para nossa vida, não é diferente. Quando a gente planeja a nossa vida, fica muito mais fácil a gente cumprir as tarefas do dia a dia. No dia que a gente não planeja, a gente parece tem aquela sensação de que não cumpriu tudo, de que ficou faltando alguma coisa, de que a gente não fez muita coisa. O planejamento, ele auxilia a gente. É um exercício diário, constante e difícil. Não é fácil. Planejar não é fácil. Planejar exige uma reflexão, exige uma dedicação. E é um compromisso do professor ter essa dedicação, né? Faz parte de um dos compromissos da gente. Continuando. Muito importante que o professor entenda o contexto em que ele está inserido para que ele possa realizar seu planejamento. Caso contrário, ele será apenas um documento de papel, sem utilidade prática. E aí vai coincidir com o que a gente falou. O professor ele tem que entender qual é a turma dele, ele tem que conhecer seu público-alvo. Ele não pode fazer um planejamento para todas as turmas, ele tem que saber que pode ter um aluno diferente, que pode ter uma situação adversa, ele tem que fazer a leitura do contexto para ele poder adequar o seu planejamento, até porque o planejamento de fato é flexível. Então o professor ele tem essa autonomia de mudar o que tem que ser mudado, de alterar, de adaptar várias realidades, inclusive. E aqui a gente vai trazer um pouquinho do que o Libânio traz como algumas funções do planejamento. Pessoal, aqui é importante depois que você coloque isso no seu caderno, nos seus resumos, porque cai bastante em prova essas funções do planejamento. Algumas delas, né, que o Libânio traz: expressar as diretrizes do trabalho docente, facilitar a preparação das aulas, assegurar a racionalização, organização e coordenação do trabalho docente, vinculação entre o posicionamento do professor junto às ações efetivas por meio dos objetivos, conteúdos e métodos. Prever objetivos, conteúdos e métodos a partir das convicções da realidade social, nível de preparo e condições individuais dos alunos. Nada mais é do que um resumo do que a gente tem falado até aqui. A gente precisa expressar as diretrizes do trabalho, a gente tem que facilitar a preparação da nossa aula, a gente tem que assegurar que essa aula será uma aula coordenada, bem descrita, com início, meio e fim. É muito importante que o professor tenha essa noção de início, meio e fim. Ele tem que se posicionar, ele tem que saber fazer um link com os conteúdos que foram trabalhados, com os que serão trabalhados, com o nivelamento dos alunos. Então, essas funções do planejamento que o Libânio traz são bastante cobradas em provas e são norteadoras do planejamento. E aqui a gente vai trazer o planejamento. Ele serve como um guia, ele deve apresentar uma ordem sequencial com objetividade, coerência e flexibilidade. Essa ordem sequencial irá ajudar o professor em sua organização didática. Exatamente. Ele é um guia, ele não vai ser uma coisa engessada, que o professor tem que ficar olhando para aí agora o que eu faço, agora o que eu faço, e se acontecer algo que foge desse planejamento, eu não consigo agir, eu não tenho como sair. Não, ele é um guia. O planejamento ele é flexível para que a gente, com a nossa criticidade, a gente consiga ajustar a realidade. Quando eu era estagiária ainda do magistério, eu não me esqueço de uma situação que aconteceu comigo. Eu tinha que elaborar uma aula de educação física e assim eu fiz. Só que eu não adequei a aula à faixa etária das crianças. Então elas não tinham a coordenação motora ideal para essa atividade.
E essa atividade foi um verdadeiro caos. Eram alunos de 8 anos, 7, 8 anos, e era uma atividade de correr, de pular obstáculos e papapá. Eles simplesmente, as crianças, elas foram caindo no efeito dominó. A professora orientadora, ela me olhava com a cara de desespero, eram 10 alunos na escola, e as crianças iam caindo, à medida que elas iam caindo, as outras iam rindo, e eu olhei com aquela cara, tipo, e agora o que eu faço? Meu planejamento era esse. Imediatamente, como a gente estava num tatame, eu lembrei de uma situação de rolar. Aí a gente conseguiu reverter essa situação fazendo uma atividade em que eles ficavam rolando, chegava até o final, aí trazia o outro, enfim. Consegui adaptar correndo, né, diante de um caos, o meu planejamento que a princípio tinha afundado, tinha ido por água abaixo. Eu consegui ter a flexibilidade e o feeling de que não estava dando certo. Existia a possibilidade de eu insistir com as crianças, de eu falar, não, vamos tentar mais uma vez. E ia ser erro atrás de erro. Então é importante que o professor planeje, mas que ele saiba dar um passinho para trás, que ele saiba a hora de adaptar, porque é isso que vai fazer com que a sua prática docente ela tenha sucesso. Esse é o grande barato, né? Isso, eu tô dando esse exemplo porque foi bastante engraçado na época, mas eu tenho diversos outros, e vocês também, como educadores, quem está em sala de aula, com certeza tem situações, exemplos até muito mais divertidos e talvez muito mais inusitados que o meu. Inclusive, se vocês quiserem deixar nos comentários, fiquem à vontade. E aí, continuando a nossa aula, o planejamento é flexível, como a gente já tem falado, o planejamento é flexível. Ele é uma questão, essa situação é uma questão de prova recorrente, porque saber que, apesar da importância do professor em organizar a sua aula antes, a partir do planejamento, é saber que ela pode sofrer alterações, mudanças. Também é importante que o professor sempre revise seu planejamento. Gente, parece muito fácil, parece muito bobo, mas o CESP, o Sesgran Rio, o IBFC, ZAF gostam muito de cobrar a questões relacionadas à flexibilidade do planejamento. Como a gente sabe que o planejamento é muito importante, é praticamente um item obrigatório da docência, algumas bancas ainda querem fazer com que o candidato se confunda, pensando que o planejamento eu fiz, eu não posso mudar, porque senão eu não vai ter adiantado eu ter realizado. É o norte, como a gente fala toda hora. É importante para o professor se situar, para o professor se reorganizar, se basear, mas ele pode ser mudado, né? Ele é flexível. Então, esse termo é muito importante que a gente fique bem consciente. O planejamento, ele é flexível. E aí, continuando. O Libânio, ele traz os sinais de um bom planejamento para a gente. E aí a gente vai fazer um checklist. Objetivos e tarefas da escola democrática, exigência dos planos e programas oficiais, condições prévias dos alunos para a aprendizagem, princípios e condições do processo de transmissão e assimilação ativa dos conteúdos. O que acontece aqui? Quando o Libânio traz que os objetivos e tarefas da escola são democráticos, a gente está pensando num planejamento que atenda a todos. Um planejamento que todos possam participar. Se eu tenho um aluno autista na minha sala, eu preciso saber como que esse aluno se comporta com determinada situação e eu tenho que planejar pensando em incluir. Se eu tenho uma turma que tem um nível de cognitivo misto, eu também tenho que planejar pensando em atender a grande maioria, e assim sucessivamente. Condições prévias dos alunos para aprendizagem está relacionado a isso. Eu tenho que saber o nível da minha turma, eu tenho que conhecer essa turma, eu tenho que ter uma noção de como eles vão aceitar o que eu vou ministrar a partir do meu planejamento. E aí por aí vai. Esses são alguns dos sinais de um bom planejamento. É o professor estar atento, ele ter uma sensibilidade, um feeling de que ele tem que estar atento às demandas dos estudantes. É muito importante isso. E aí, pessoal, a gente traz aqui quais são as modalidades do planejamento. Também cai bastante em prova. A gente traz aqui 3 modalidades. O plano da escola, ele é aquele documento mais abrangente, que propaga as orientações gerais, apresentando a missão da instituição. É algo que é grande, assim, nos níveis, ele vai ser o estratégico lá.
O plano de ensino, ele também é chamado de plano de unidades, cai bastante em prova, e é aquele que aponta a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para o ano letivo ou semestre. E o plano de aula é aquele, né, o detalhamento do plano de ensino, que é a previsão e desenvolvimento de um conteúdo para uma aula ou um conjunto de aulas. Por exemplo, fizer um plano semanal, ele tem um caráter específico. Então, a gente tem aqui o plano da escola, que vai trazer as missões, a gente vai planejar no nível macro, a gente traz as missões da escola, os objetivos, as orientações da instituição, para nortear os professores até para eles elaborarem seus próprios planos. E aí a gente vai ter aquele plano de ensino, que também ele é conhecido por planos de unidades, que é aquele que vai apontar a previsão dos objetivos a serem atingidos dentro do ano ou do semestre. E a gente vai ter o planejamento de aula, que é o plano de aula, que ele também pode ser um plano semanal. A gente vê, quando a gente digita no Google modelo de plano de aula, vem muito modelinho de segunda a sexta, bastante. O professor pode planejar a sua aula semanal, não tem problema. Desde que ele esteja atento às mudanças e às adaptações. Eu planejei minha aula durante a semana toda, previ isso aqui. No meio do caminho, aconteceu algo que vai mudar o que eu estava planejando, eu tenho que voltar lá e replanejar. Porque senão vai ser um plano, documento de gaveta, ou a gente não vai cumprir com os objetivos propostos pelo plano. Importantíssimas essas informações, são as informações que mais caem nas provas de concurso a respeito do planejamento. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem a aula, eu desejo que vocês voltem sempre no meu canal, que vocês estejam aqui comigo, que vocês me dêem uma força, comente, curtem meu vídeo para que eu possa continuar fornecendo conteúdo de qualidade, mande sugestão de conteúdo. Eu vou finalizar falando que eu estou nas redes sociais, meu nome é Fernanda Lima lá também, tanto no Facebook como no Instagram. Pode deixar um recado, se você assistiu essa aula, dá um print aqui, manda lá, posta lá no Instagram me mencionando, que eu sempre vou lá, dou um retorno, respondo o aluno, fico muito, muito feliz, porque é isso que faz a gente ter vontade de gravar mais e mais. Todo mundo que trabalha com vídeos no YouTube de graça faz porque gosta e porque fica muito motivado em saber que está atingindo as pessoas. Então eu espero que vocês me dêem esse retorno para eu saber se eu estou atingindo vocês. Então um beijo, bons estudos, fiquem com Deus, tchau, tchau.